Muito bem, meu povo. Então, como eu vi lá que vocês já postaram a atividade referente ao capítulo 7, algumas pessoas já postaram, né? Aplicações da genética molecular, eu tinha pedido para que fosse feita uma pesquisa sobre questão das enzimas de restrição, né? Eu vi que algumas pessoas fizeram, ou alguns que fizeram, mas não puderam postar. Eu queria que vocês falassem para mim o que é que vocês pesquisaram em relação a esse tema. E aí? O que é que seria interessante? Para a gente poder começar a aula total antes de eu vir aqui e começar a falar. Eu acho que eu cheguei a explicar um pouquinho na aula passada, não lembro. Eu acho que eu expliquei foi à noite, não foi para vocês, não. Mas assim, pronto, vocês pesquisaram. O que é que pode falar para mim sobre isso? Eu achei interessante esse negócio de Hum, a enzima de restrição poder cortar o DNA, né, no lugar que a gente quer e uhum. depois juntar genes para poder formar organismos. E aí, ó, Érica foi direto ao ponto. A enzima de restrição corta um gene e depois junta em outro lugar para um organismo formar alguma coisa. Beleza, Érica falou isso aí. Outra pessoa que fez, entendeu assim ou de outra maneira, o que ela falou está correto. Eu vou até abrir aqui um PowerPoint para eu poder fazer uns rabiscos aqui. Ó, Érica falou a palavra gene, Érica falou a palavra DNA, tá todo mundo com a memória fresca, o que significa tudo isso? O que é um DNA? O que é um gene? Hein, gente? Me diga aí. Tá lembrando ou não o que é tudo isso que a Erika falou? Ei, vocês estão mudos ou surdos? Ei, dá uma pincelada na palavra gene. Muito bem. Então, eu quero que alguém fale. Então, muito bem. Uma pincelada na palavra gene. Muito bem. Vou botar aqui ó, uma molécula de DNA que eu sei que vocês, que são meus alunos já há um tempinho, sabem como é que é essa molécula de DNA. A molécula de DNA, ela é uma fita dupla, onde em cada lado dessa fita nós encontramos uma estrutura que a gente chama de nucleotídeo. Vou colocar aqui no canto aqui, ó, quem é o nucleotídeo. Só para a gente lembrar, nucleotídeo é um fosfato ligado a uma estrutura que a gente chama de pentose, e essa pentose é ligada a uma base nitrogenada. Então, ó, do lado de uma fita tem isso daqui, do lado da outra fita tem isso daqui. Mas a gente representa com letrinhas A, T, G e C. Essas são as letras que a gente representa na molécula de DNA. Quem são essas letrinhas, meus amigos? Adenina, timina, guanina e citosina. Obviamente que eu não vou aprofundar aqui, mas vocês devem se lembrar que o A sempre vai ter a correspondência com T, o G sempre vai ter uma correspondência com C. Sempre uma base púrica com uma base pirimídica. Aí vocês vão ter que ir atrás para vocês lembrarem disso aí tudo. Mas o fato é que na molécula de DNA, a gente encontra essa sequência aqui. Eu vou colocar uma sequência, obviamente, aleatória, que eu não tenho a mínima noção do que poderia ser. Pode até ser alguma coisa, mas eu não sei, tá? Então, só para vocês poderem lembrar. Pronto, eu tenho essas letras. De um lado, A com T, G com C, por aí vai. Muito bem. E aí, dentro dessa avenidona aqui, que é o DNA, nós vamos ter alguns endereços. Sacou? Alguns endereços. E nesses endereços, a gente vai ter o quê? Algumas informações genéticas, que é o gene, Dani. Então, quando eu pego, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse pedaço aqui de DNA, ó, esse pedaço de DNA, eu posso falar que esse pedaço de DNA, ele é um gene, certo? E esse gene, ele tem uma correspondência com algum tipo de informação. Então, o gene é um fragmento, é um pedaço do DNA que contém uma informação genética.
Então, em todas as minhas células, com todo o teu material genético, meu DNA, com os meus genes, e aí cada gene tem uma informação. Uma informação para a cor do olho, uma informação para crescer assim, uma informação para produzir uma substância, uma informação para não ter cabelo, igual eu tenho, e por aí vai. Então, gene é um fragmento do DNA que contém uma informação genética. E essa informação genética, ela será traduzida em uma proteína. E aí, a gente tem que lembrar, por exemplo, eu falo que nesse gene aqui, ó, tem uma informação genética para a cor do olho azul. Meu olho é azul, vocês sabem que meu olho é azul, vocês sabem disso. Não sabem? Tem a informação lá. Para virar. Hã? Eu não sei disso, não, professor. Sabe sim, ai, 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 oxe. Para virar a cor azul, galera, vocês têm que lembrar daquela sequência, ó, DNA, transcreve RNA mensageiro, que depois vira o que? A proteína. Então, aquela informação que está no DNA, até ela virar essa proteína, que é a tradução da informação genética para ser olho azul, primeiro rolou um processo de transcrição e depois rolou um processo de tradução. Só para vocês entenderem. Então, todos os genes que nós temos têm essas informações genéticas e para ele se expressar, ele tem que ser traduzido. E aí, nessa tradução, vai fazer parte o RNA mensageiro, o RNA transportador, vai fazer parte os aminoácidos, vai fazer parte uma organela no citoplasma chamada de ribossomo, tudo isso, tá? E aí, nesse capítulo, é um capítulo, gente, que está falando o seguinte, ó, o título desse capítulo, ó. O título do capítulo é As Aplicações da Genética Molecular. Vamos ler o que está dizendo aqui, ó. A genética molecular estuda a estrutura e função dos genes no nível das moléculas. Pronto. Então, a engenharia molecular, a genética molecular, vai estudar isso aqui, o gene, ó, e lá no DNA e ver direitinho o que tem nele. Nessa área, foi possível desenvolver novas biotecnologias. Biotecnologias. Pelo nome, o que é biotecnologia? Pelo nome. Tem a ver com vida e Sim. tecnologias, tipo um ramo, né, da biologia que trabalha com modificação. Então, é um ramo da biologia que vai utilizar seres vivos em prol de alguma coisa, correto? E foi o exemplo que você me deu, Eric. Você falou, ó, o que acontece? A enzima de restrição, ela é interessante, ela vai lá e corta o DNA de um e coloca no outro. Então, eu estou utilizando tecnologias que eu estou manipulando alguns seres vivos, seja uma bactéria, seja um ser humano, não importa. Mas está vendo essa manipulação aí, tudo bem? Vamos continuar. Um exemplo são as plantas, as bactérias, os animais transgênicos. A biotecnologia utiliza seres vivos para produzir substâncias importantes para o ser humano, como medicamentos, para melhorar as características de animais e plantas, ou obter organismos com características novas. Entender essas técnicas e as potenciais consequências de suas aplicações é fundamental para participar de questões importantes na sociedade atual. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Na pesquisinha aí que vocês fizeram, certo? Vocês viram, Érica deu um exemplo, ó, é quando eu tiro o gene de um e transfiro para o outro. Vocês leram sobre alguma aplicabilidade de alguma coisa que foi feita utilizando esse tipo de técnica da enzima de restrição? Algum exemplo, ó, utilizou esse aqui, a enzima de restrição, para fazer tal coisa. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Tem muitas plantas, né, professor? Pode falar, estou ouvindo. Só isso mesmo. Tem muitas plantas transgênicas, por exemplo, o milho, que
E aí, essa transgenicidade no milho seria em prol de quê, Érica? O que que os caras podem fazer no milho transgênico? Por que que eles fazem isso? Em busca de quê? O que que você acha que pode acontecer? Não só a Érica, como os outros. Estou me dirigindo à Érica, porque ela está falando comigo, participando mais. Eu não sei bem, professor. Eu acho que para ter mais produtividade, as espigas serem maiores, alguma coisa. Pronto. Os caras podem ir lá e fazer algum tipo de alteração no gene, né, utilizando biotecnologia, para fazer, por exemplo, com que tenha mais produtividade. Antes, vamos aqui utilizar números. Poxa, eu tinha um milho, vamos supor, né? Que ele tinha uma espiga com 200 caroços, 200 grãos. Eu vou alterar o gene da produção, vamos dizer, e eu vou agora mandar ele produzir 500, vai ser um espigão do caramba. Eu fiz uma edição genética nisso aí, ele agora é um organismo transgênico, obviamente, e ele tem uma característica nova, que não era a característica dele, certo? No título, nessa introdução do capítulo de vocês, fala, por exemplo, assim, ó, que biotecnologia utiliza seres vivos para produzir substâncias importantes para o ser humano, como medicamento. Alguém pesquisou alguma coisa nessa questão de produzir medicamentos? Alguém viu algo? Eu nem li ainda esse resumo de vocês, essa pesquisa. Quero até ver o que está pesquisado aqui, viu? Diga para mim aí. Alguém viu algo de produzir algum medicamento? Minha amiga Paulina chegou na área. Seja bem-vinda. Alguém pesquisou? Vou colocar novamente aí ó, o link do Google Sala de Aula aí, ó, para poder postar as atividades. Professor, eu não Hum, pesquisei, hum, mas sobre a questão do câncer, por exemplo, hum. podia ter sei lá, alguma biotecnologia para diminuir a produção dessas células, né? Ou eu não sei muito bem. Tudo bem, pode utilizar. Mas em relação à enzima de restrição, eu vou pesquisar um negócio agora para vocês aqui sobre a questão de produção de insulina. Me aguarda um minutinho aí, só um instantinho, peraí. Só um instantinho aqui, galera, só um minutinho. Professor, você citou que no caso os transgênicos, eles são, Hum, é, coisas, são alimentos mais modificados, né? sim. Que os caras fazem uma modificação. Além das plantas, pode ocorrer em questão de micro-organismos? Pode, oxi, aí é o que eles fazem mais fácil. Aí é o que eles fazem mais fácil. Eles podem editar os genes para fazer várias coisas. No caso
do exemplo que a gente viu aqui, ou que eu pedi para pesquisar, Paulo, não sei se você pesquisou, fala da questão da tecnologia do DNA recombinante. O que que os caras conseguem fazer aqui? Ó? Se liga, ó. Eu vou desenhar aqui uma bactéria, e aí dentro dessa bactéria eu vou colocar, ela tem lá o material genético dela soltinho, e ela tem outro material genético que é o plasmídio dela, tá aqui. Beleza. Aí eu vou lá em uma célula humana, lá dentro do núcleo, obviamente, tem o DNA. O DNA com a informação genética que a gente conhece, certo? E o que acontece? A galera pode ir lá na célula e pode ir atrás do gene, que é o gene onde manda produzir insulina. O que que os caras fazem hoje? Eles vão lá com essa enziminha, que é com essa enzima de restrição, que é o que vocês pesquisaram, chamada de endonuclease, vai lá, corta o pedacinho do DNA do de interesse do gene produzir insulina e vem aqui, ó, e puf, coloca esse DNA aqui, ó, na bactéria. E essa No caso, isso bactéria é para agora impedir a reprodução? não vai pedir produção, não. Eles introduzem esse DNA, esse gene de uma célula humana que manda fazer a insulina, eles introduzem na bactéria para a bactéria passar a produzir o quê? Insulina. Então, olha bem, eu estou utilizando uma biotecnologia, uma técnica de engenharia genética, para fazer com que uma bactéria produza uma substância que é utilizada como medicamento, que são aquelas pessoas, por exemplo, que têm diabetes, quando, quando ele tem que tomar esse medicamento, quem fabrica isso são bactérias que fabricam isso. Então, esse micro-organismo aqui, que é essa bactéria, ele já é um organismo transgênico. Por quê? Porque ele recebeu um gene diferente dele. Está entendendo? Então, nessa introdução do capítulo aqui, quando ele fala, ó, biotecnologia utiliza ser vivo para produzir substâncias importantes para os seres humanos como medicamento. Vamos ver se eu acho um vídeo aqui do YouTube com animação para a gente poder ver aqui? Era até para eu ter pesquisado ontem, eu não vi, mas a gente pesquisa junto aqui, não tem problema. Sem problema algum. Quer ver, ó? Enzimas de restrição. Uma animação aqui, vamos ver. Aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Enzimas de restrição, produção. Deixa eu ver se eu gosto específico para insulina. Insulina. Deixa eu ver. Não, eu acho que eu vou utilizar esse desenho aqui, que é uma animaçãozinha mais interessante. Calma aí, deixa passar aqui, peraí. Pronto, ok. Vamos lá. Tem uma animaçãozinha aqui, ó. Peraí que eu vou terminar essa apresentação aqui e vou apresentar uma específica, uma guia específica. Que é essa guia aqui do YouTube. Vamos lá, apareceu, deixa eu ver. Tá, apareceu para vocês aí? Apareceu, professor. Vamos lá. Vamos lá. Vai cortar um pouquinho no início, depois vai ficar beleza. A biotecnologia não é uma ciência nova. A produção de alimentos através da fermentação, como pães e cervejas, é algo muito antigo. Mas o que a gente geralmente imagina ser a biotecnologia é, na verdade, engenharia genética. Nós já falamos bastante sobre a modificação de micro-organismos, produção de novas proteínas, plantas e animais transgênicos, e tudo isso está relacionado com a biotecnologia e, mais especificamente, com a engenharia genética. Mas afinal, o que é a engenharia genética? A engenharia genética é a modificação direta dos genes de organismos vivos. Mas antes de chegarmos no organismo modificado, precisamos trabalhar o gene de interesse. Essa primeira etapa compreende a clonagem do gene, e ela pode ser feita pela técnica de DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante marca o início da era moderna da biotecnologia.
A tecnologia do DNA recombinante compreende uma série de procedimentos para juntar fragmentos de DNA diferentes. Isso só é possível porque a molécula de DNA de todos os organismos compartilham as mesmas estruturas, diferindo apenas na sequência em que as bases A, T, C e G se encontram. Para combinar e clonar, ou seja, multiplicar os pedaços de DNA, são necessários 3 elementos: as enzimas de restrição, as DNA ligases e os plasmídios. O papel da enzima de restrição é cortar. Com elas conseguimos cortar somente o pedaço de DNA que queremos combinar, mas elas não cortam aleatoriamente. Elas se ligam e reconhecem porções específicas do DNA, sequências de 4 a 6 bases, que são chamadas de sítios de restrição. Outra característica é que esse sítio é um arranjo palindrômico. Se formos ler a sequência de bases, ela será a mesma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda na fita complementar. A enzima de restrição EcoR1, por exemplo, se liga e corta a sequência GAA-TTC, e a fita complementar, lida da direita para a esquerda, também é GAA-TTC. Cada enzima se liga e corta uma sequência diferente. A gente só precisa encontrar aquela que usa uma sequência que está presente no pedaço de DNA que queremos cortar. A segunda ferramenta para clonar o DNA são as DNA ligases, que vão colar os pedaços de DNA que foram cortados. Elas são enzimas que normalmente trabalham na replicação do DNA, fazendo exatamente isso, ligando juntos os pedacinhos de DNA. Mas na técnica de DNA recombinante, elas vão colar os pedaços que foram cortados com as enzimas de restrição. Esses pedaços podem ser de DNA humano com DNA de bactéria, por exemplo. Afinal, a estrutura do DNA é a mesma. Para terminar, esses pedaços de DNA diferentes, cortados e colados, são colocados em um plasmídio. Mas o que é um plasmídio? Ele é uma pequena molécula de DNA circular encontrado em bactérias e que consegue se multiplicar sozinho, independente dos cromossomos da célula. Por causa dessa característica, qualquer coisa que estiver fazendo parte desse DNA circular também será multiplicado. Agora já podemos chamar o plasmídio de vetor, já que ele recebeu e está carregando os genes que passarão para outro organismo. Para fazer com que esse plasmídio se multiplique, ele precisa estar dentro de uma bactéria. Conforme as bactérias se multiplicam, o plasmídio também se multiplica. Além do gene que queremos clonar, nós também temos um gene de seleção no plasmídio. O gene de seleção geralmente é um gene que dá resistência a um antibiótico. Assim, quando colocamos as bactérias em um meio com antibiótico, nós teremos apenas o crescimento daquelas que são resistentes a esse antibiótico e, logicamente, estão carregando o plasmídio. Aquelas que não têm o plasmídio vão morrer. Para saber como podemos colocar um plasmídio dentro de uma bactéria, você pode dar uma olhada no vídeo sobre biotecnologia ambiental, em que falamos sobre transformação e eletroporação. Depois disso, só precisamos coletar todas essas bactérias e extrair o plasmídio. Com essa grande quantidade do gene, nós poderemos inseri-lo no organismo que quisermos, seja outra bactéria, levedura, planta ou um animal. Se você gostou Ainda bem que começou a travar bem no final. Deu para pegar um pouquinho, entender aí como é que as enzimas elas fazem? Deu. Lógico que aqui está um esqueminha simples, o meu desenho aqui, minha rabisqueira também, né? É simples, né? Ó, tem um monte de caminho antes disso, mas no final das contas, é justamente poder fazer com que esses micro-organismos eles possam produzir algo de interesse, né? É o que tem aqui no livro de vocês, nessa questão das enzimas de restrição. Ó, que a enzima ECORI que está falando, tá vendo? Ó, tudo belezinha, ó. Enzima de restrição, aqui está falando no caso do plasmídio que a gente combinou, ó, tá vendo? Ó, pega uma célula humana, pega um fragmento de DNA, recorta. O que está escrito aqui? Gene para insulina, tá vendo? Retira o plasmídio, que é essa molécula de DNA circular da bactéria. Foi aqui, ó, tibunf, colou. Quem ajudou com essa cola? A ligase, né? O nome da enzima. Muito bem. Botou na bactéria. Essa bactéria agora ela vai se multiplicar, obviamente, porque ela faz a reprodução assexuada. E agora eu vou ter aí, isso aqui é um esquema simplificado da produção de insulina por bactérias. Então, ó, aí agora eu estou aqui, ó, na foto plasmídia em amarelo com molécula de DNA de várias cores, inseridas por engenharia genética. Aqui foi o microscópio eletrônico de fazer isso. Então, a partir de agora, o que vai acontecer? Essa bactéria com esse plasmídio modificado, ela vai começar a produzir aquela
substância que se quer, certo? E aí, pronto, aí os caras vão purificar isso aí no laboratório, vão utilizar e por aí vai. Então, olha só, Você está utilizava-se muito... apresentando, professor? Oi? Você está apresentando? Tô não, gente. Oh, meu Deus, eu cancelei a tela, achei que estava. Tô mostrando o livro de vocês. Obrigado por me alertar aí, desculpa aí. Eu estava mostrando aqui o livro, ó, perdão. Vamos ver, agora está carregando, peraí. Isso, desculpa. Eu mostrei isso aqui para vocês aqui, ó, no livro, ó, tá vendo, ó? Que é mais ou menos o desenho que eu fiz, vou falar tudo de novo, ó, tá vendo, ó? Célula humana, tem um fragmento do DNA de célula humana contendo gene para produzir insulina. A enzima de restrição foi lá e cortou aqui no lugar certinho. Depois eu fui lá também na bactéria, tá lá o plasmídio, né, que é essa molécula do DNA circular. O que que eu fiz? Esse plasmídio aqui eu fui, ó, cortou o plasmídio aqui, depois eu fui lá com a outra enzima ligase, tchum, liguei. Meti o DNA, o gene da insulina, aqui no plasmídio da bactéria. Coloquei isso daqui em uma bactéria, e o que que acontece? Essa bactéria agora começa a se multiplicar. Multiplica o quê? Várias bactérias agora contendo o que, gente? O gene para a produção da insulina. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai começar, obviamente, a produzir aquilo que estava contido nessa informação genética que queria. Certo? E aí, ao se fazer isso, os caras conseguem depois, lá nos laboratórios, com as técnicas lá, conseguir retirar a insulina, certo? E fazer a produção em larga escala para poder as pessoas que apresentam, por exemplo, diabetes, poder utilizar essa insulina produzida por bactérias. Antes, quando não tinha engenharia genética, certo? Utilizava, galera, porco, utilizava o pâncreas de porco. Olha só, antes da engenharia genética, a insulina utilizada pelos diabéticos tinha origem suína e bovina, mas o uso da insulina animal implicava um tempo prolongado de produção e purificação do hormônio, pois eram necessárias toneladas de pâncreas de porcos e bois para garantir a produção comercial da substância. Ou seja, tu matava um monte de animal. Além disso, como a insulina animal não é exatamente igual, a humana, ela provocava reação alérgica em alguns pacientes. Como os caras conseguiram pegar o gene específico da insulina humana, ó, puf, botou bactéria para fazer isso. Aqui é um exemplo de insulina, gente, mas pode produzir hormônio, pode produzir vacina, pode produzir um monte de coisa. Nessas vacinas agora para a Covid, agora tem uns que utilizam um vetor para poder produzir os anticorpos para a vacina. Então, assim, você tem um monte de aplicação que pode ser feito hoje, né, nessa engenharia genética. E aí é muito importante, tá? Hoje em dia, para a questão da agricultura, a galera utiliza muito botar bactéria, por exemplo, botar planta, por exemplo, que é resistente à praga. Imagina você inserir no gene de uma célula vegetal que ela vai ser, por exemplo, resistente a uma lagarta. Olha que interessante. Olha que interessante. O que complica-se muito hoje é que, para fazer esses organismos transgênicos, tem uma implicação que é porque não se sabe o que pode acabar causando nos indivíduos que acabam consumindo esses organismos transgênicos. Aqui no Brasil é meio que liberado algumas coisas, né? Porque a gente tem muito milho, tem muita soja, tem muita coisa transgênica. Quando vocês olham aí no salgadinho que vocês comem, todos eles vai estar escrito. Na ração do cachorro que a gente come, tudo vai estar escrito utilizando produto transgênico, tá? Pergunta, galera. Não, tranquilo. Esses Não? alimentos, eles têm a probabilidade de perder os nutrientes, professor, assim? Não necessariamente, não. Às vezes eles alteram transgenicamente para poder justamente às vezes, até potencializar isso daí. Até potencializar pode acontecer. Certo? O que vocês vão fazer agora? Eu vou colocar no mural lá a orientação, mas eu já vou colocar aqui para vocês. Desse mesmo capítulo 7, vocês vão dar uma lidinha lá no tópico 5,
que é... Cadê o tópico 5? Ele é um capítulo grande. Que é sobre os transgênicos que a gente acabou de falar, né? Se alguém de vocês tiver aí Netflix, tem uma série no Netflix muito boa, chamada Seleção Artificial. Eu indico para que todo mundo leia, cara. Ou assista. São 4 episódios só de 50 minutos. Seleção Artificial é o nome. Se alguém tiver acesso ao Netflix aí, é importante. Então, eu quero que vocês... Vamos colocar aqui, ó. Opa. Aqui. Né? Vocês vão ler esse tópico 102, 105 sobre transgênico, que a gente acabou comentando aqui agora. E aí a outra atividade, para que também seja postada lá, é esses exercícios aqui. Tudo bem? Só que eu também vou fazer um outro tópicozinho lá e vou colocar, né? Poste aqui as atividades da página 105 a 108. Tranquilo? Eu vou colocar lá e aí, à medida que vocês forem fazendo, podem ir postando. Tá? E, novamente, galera que está assistindo aí no YouTube, a galera que está aqui na aula, tem que estar com o e-mail do Enova, para poder estar com tudo certinho. Deixa eu pegar a lista aqui, vou interromper a gravação. Tchau para quem está me assistindo aí, vocês aqui aguardem.